Então, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre o processo de secreção celular. A secreção celular é um processo fisiológico da célula. E a fisiologia celular depende do trabalho das organelas. A principal organela associada ao processo de secreção celular é o que a gente chama de complexo de Golgi ou complexo golgiense. O Golgi, pessoal, é uma organela mais ou menos assim. Ela tem origem membranosa, ela é formada a partir de invaginações da membrana plasmática e essas invaginações, essas dobras para dentro da célula, acaba formando essa estrutura aqui. O complexo de Golgi, pessoal, ele tem como função básica armazenar e secretar substâncias. A gente está interessado nesse processo de secreção. Agora, essa organela, ela tem a capacidade de gerar vesículas para garantir a secreção. Quando a gente olha o complexo de Golgi, pessoal, ele é formado por vesículas achatadas e sobrepostas. Nós chamamos essas vesículas achatadas e sobrepostas de golgiossomos. São sacúolos, membranosos, são derivados da membrana plasmática, achatados e sobrepostos. Ó, tá vendo? Parece o Wi-Fi da célula. Agora, esses golgiossomos, eles têm a propriedade de gerar, olha lá, pequenas vesículas de secreção. As substâncias que chegam no Golgi, elas ficam armazenadas ali, mas na medida que essas substâncias vão amadurecendo, o Golgi vai formando essas vesículas aqui para garantir o processo de secreção. Agora, vale a pena lembrar, o Golgi não tem só função de secreção. O Golgi é responsável pela síntese de carboidratos também. Além disso, origina lisossomos, que são organelas associadas à digestão celular, os peroxissomos, que atuam no processo de detoxicação, de metabolização de peróxido, principalmente o peróxido de hidrogênio, e o Golgi ele também garante a formação do acrossomo do espermatozoide, que é aquela estrutura que fica na ponta do espermatozoide, responsável por digerir a parede do óvulo, do ovócito, e também da lamela média. A lamela média é uma estrutura que se forma durante a divisão celular em célula vegetal, que garante o processo de citocinese. Na célula vegetal, a citocinese ela é centrífuga, é de dentro para fora. A formação de lamela média a partir do Golgi garante esse processo. Bom, a gente não está interessado nessas outras funções do Golgi, a gente está mais interessado no processo de secreção. Então aqui nesse meu esquema, eu tenho toda a secreção, é muito interessante a gente entender e perceber como a célula trabalha integrada. Deixa eu te explicar o que está desenhado aqui. Ó. Tá vendo essa linha aqui, ó, mais externa? Essa aqui é a membrana plasmática da célula. É a superfície celular. Então esse espaço todo aqui interno é o citoplasma. É a matriz que preenche o interior da célula. E nessa matriz a gente encontra organelas. Para a gente entender o processo de secreção, a gente tem que vir de baixo para cima. Então aqui embaixo, pessoal, a gente tem uma organela que também é membranosa e que tem grãos de ribossomos. Tá vendo esses pontinhos mais escuros? São grãos de ribossomos aderidos ali à membrana dessa organela. Bom, essa organela é bem conhecida, é o retículo endoplasmático granuloso, também chamado de rugoso ou mesmo ergastoplasma. O retículo rugoso, pessoal, ele tem a propriedade de fabricar, por exemplo, proteínas. As proteínas que os ribossomos aderidos à parede fabricam, elas vão ser transportadas pelo retículo. Até onde? Até o Golgi. Quando o retículo fica ali próximo ao Golgi, forma essas pequenas vesículas cheias de proteínas que foram sintetizadas. Essas vesículas se fundem ao Golgi. O Golgi, pessoal, ele tem duas faces. Tem uma face cis que recebe as proteínas que vêm do retículo. Essa face cis ela é formada por golgiossomos menores. Mas esses golgiossomos eles vão ficando cada vez maiores. Essas vesículas achatadas vão ficando cada vez mais largas. E as substâncias ali no interior do Golgi vão amadurecendo. Quando as vesículas ficam maiores, mais largas, a gente já está na face trans do complexo golgiense. É nessa face trans que aquelas substâncias que foram recebidas, amadurecidas, elas vão ser empacotadas em vesículas de secreção. Essas vesículas de secreção que o Golgi fabrica, elas migram ao longo do citoplasma e olha só o que elas fazem. Elas se fundem à membrana plasmática. Aquela proteína ali, que estava dentro da vesícula, vai ser jogada para fora da célula. Então essa célula está realizando um processo aqui que é de secreção. A secreção começa com a síntese da substância que vai ser secretada, no caso aqui proteínas. O retículo rugoso fabrica, transporta e através de pequenas vesículas leva essas proteínas até o Golgi, que armazena e garante a produção de outras vesículas, que a gente chama de vesículas de secreção, que vão ser responsáveis pelo processo aí de eliminação do produto de secreção ali no meio externo da célula.
Tem muita célula que tem esse papel secretor. Por exemplo, uma célula de glândula exócrina. Uma glândula exócrina ela é formada por um tecido epitelial secretor glandular que produz e secreta essas substâncias aqui no espaço no interior da glândula. Essas substâncias elas são jogadas ou numa cavidade dentro do corpo ou para o meio externo através de um ducto também formado por células ali da glândula. Uma glândula exócrina, por exemplo, é a glândula lacrimal. Essas células secretoras produzem aquilo que a gente chama de lágrima, que fica armazenada no interior da glândula e que é jogada através de um ducto ali em cima da superfície do olho, para poder umedecer o olho. A glândula salivar, mesma coisa. As células secretoras produzem saliva, que fica armazenada no interior e através de um ducto ela é jogada numa cavidade que é a cavidade bucal. Ou poderia ser mesmo a glândula sudorífera, que produzem suor, que é eliminado para fora do corpo, ali sobre a superfície da epiderme, para garantir controle de temperatura. Então, pessoal, essas são glândulas exócrinas, glândulas que secretam substâncias e que, portanto, precisam ter células que têm aquela constituição de organelas trabalhando para garantir que essa função ocorra. Aqui a gente tem uma última imagem mostrando uma célula acinosa do pâncreas. O pâncreas também é uma glândula que produz hormônios, que produz o suco pancreático. Aqui a gente tem o núcleo da célula, tá vendo? E aqui, ó, toda essa estrutura em volta do núcleo aqui é retículo rugoso. Tem umas mitocôndrias também para garantir síntese de ATP. Esse é retículo rugoso, tá vendo os ribossomos na parede? Eles estão produzindo os produtos de secreção do pâncreas. Esses produtos são transferidos para o Golgi, que gera as vesículas de secreção, e essas vesículas migram em direção à membrana para garantir que aquele produto de secreção seja eliminado. Aqui na célula acinosa a gente consegue perceber claramente que a célula tem dois polos. Vamos imaginar dividir essa célula aqui ó, na metade? Tem uma metade dela que é um polo de síntese. O RNA ele é transcrito a partir do DNA no núcleo, migra para o citoplasma e garante a síntese das proteínas aqui nesse polo. Os ribossomos fabricam as proteínas, o retículo transporta essas proteínas até o Golgi. Mas aqui do Golgi para cima a gente já tem um outro polo celular, que é o polo de secreção. Então o Golgi trabalha aqui para amadurecer as substâncias, gerar as vesículas de secreção e aqui ó, na membrana essas substâncias vão ser eliminadas para fora da célula. Então está aqui o processo de secreção celular.